Olá, caros alunos e alunas. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo acesso ao vídeo anterior e dando continuidade a nosso conteúdo sobre reações de mecanismo SN1 e SN2, vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre o nucleófilo. Então, por definição, que já comentamos anteriormente, o nucleófilo é uma espécie que atua como elétron doador para um eletrófilo em uma reação. Então, nucleófilo é a espécie rica em elétrons e aí ela atua como doador de elétrons para uma espécie deficiente de elétrons, o eletrófilo. E esse nucleófilo pode ser uma espécie neutra ou carregada, né? Nós observamos na aula anterior que os nucleófilos podem se apresentar como espécies neutras, como a água, a amônia, aminas primárias, secundárias, né? E também como espécies carregadas, como ânions. Bom, então, se analisarmos as reações que ocorrem via mecanismo de SN2 e analisarmos profundamente a sua lei de velocidade, nós observamos que a velocidade das reações SN2 dependem da concentração do nucleófilo. Isso quer dizer o seguinte: quanto melhor o nucleófilo, quanto mais forte o nucleófilo, mais rápida são as reações via SN2. Ô professor, e na SN1? Não. Na SN1 a estrutura do nucleófilo não vai causar muita diferença, já que na lei de velocidade para as reações de SN1 nós observamos que a concentração do substrato é importante para a velocidade dessa reação, não a do nucleófilo. Mas na SN2 a gente observa a importância dessa espécie para a velocidade da reação, da concentração dessa espécie. Então, quanto mais forte esse nucleófilo, melhor é a reação SN2. Agora, como é que eu posso racionalizar acerca da força de um nucleófilo, né? Será que eu posso analisar de acordo com a força da base, já que base e nucleófilo possuem similaridades estruturais? E aí, por que similaridades estruturais? Porque você observa aqui no nosso esqueminha que a base ela tem um par de elétrons. Mas qual é o papel de uma base? É atacar um próton, é receber um próton. Já o nucleófilo também tem pares de elétrons disponíveis para doar para um centro eletrofílico, para um centro deficiente de elétrons. Então, estruturalmente, muitas vezes, base e nucleófilos são bem similares, né? Então, a gente pode inferir um pouco sobre a força do nucleófilo baseado na força da base. Só que a medida da força de uma base ela vem de experimentos termodinâmicos, né? A gente analisa equilíbrio, analisa pK ou pKb para inferir sobre a força de uma base. Já no nucleófilo, os dados de força de nucleofilicidade não vêm de experimentos termodinâmicos, e sim de experimentos cinéticos, né? Então aqui, ó, você vê uma tabelinha e uma reação de referência que foi estudada, né? Onde foi realizada a 25 graus Celsius a reação do metanol com iodeto de metila, gerando o éter, né? E o HI como produto. Essa reação ela é uma reação de SN2, substrato aqui metílico, né? E o nucleófilo metanol, e aí eles obtiveram esse K de referência. Esse K de referência não é o K de equilíbrio, é o K de constante de velocidade, ok? Por isso que os dados são cinéticos. Então, foi o que eles fizeram depois. Em experimentos posteriores, eles variaram a espécie nucleofílica, de metanol para metóxido, para acetato, para fluoreto, cloreto, brometo, iodeto e assim por diante. Variaram o nucleófilo e foram obtendo aí constantes de velocidades para suas respectivas reações. Então, por definição, a constante de nucleofilicidade é igual ao logaritmo, né, da razão entre a constante de velocidade do nucleófilo e a constante de velocidade desta reação de referência, né? Bom, se o nucleófilo usado na reação de referência foi metanol, então a nucleofilicidade do metanol ela é zero, né? A divisão aqui vai dar zero, então você vai dar 1, né? O log de 1 vai dar zero, então você vai ter aí a nucleofilicidade do metanol sendo zero. E aí você observa que o metóxido tem uma constante de nucleofilicidade bem maior do que o do metanol, né? Observamos também que entre fluoreto, cloreto, iodeto e brometo e iodeto, o iodeto é o mais nucleofílico, né? Então, a partir disso, algumas generalizações são interessantes, né?
de serem observadas para a previsão da força nucleofílica, né? E que muitas vezes está intimamente ligada com a basicidade também. Vê só. Uma espécie é sempre mais nucleofílica ou básica do que o seu ácido conjugado. Isso a gente observou na tabelinha lá, quando a gente observa metanol versus metóxido. O que o metóxido é do metanol? É a base conjugada. Então, toda base conjugada ela é sempre mais nucleofílica ou básica do que o seu ácido conjugado. Ok? Isso é uma observação bem interessante. Nucleofilicidade e basicidade seguem a mesma tendência. O mais nucleofílico também é o mais básico, ok? Em átomos do mesmo período da tabela periódica e nos casos onde os efeitos estéricos sejam semelhantes, as espécies mais básicas também são as mais nucleofílicas. Então, observa aqui, átomos nucleofílicos aqui, ó, nitrogênio da amônia e oxigênio da água. Átomos aí em um mesmo período. Então, se o nitrogênio ele é o mais nucleofílico, então também vai ser o mais básico. Então, amônia é mais básico e nucleofílico do que a água, né? Aqui um carbânio, né? Aqui mais básico nucleofílico do que o amideto. Observa aqui mais uma vez, quem é o átomo nucleofílico aqui? Carbono e nitrogênio. Então, mesmo período. Então, se essa espécie ela é mais básica, ela também é a mais nucleofílica. Ok? E aqui, você observa oxigênio e flúor. Flúor é o menos nucleofílico, menos básico entre as espécies, analisando o período na tabela, né? Flúor, oxigênio, nitrogênio e carbono. Ok? Então, quanto mais básico, mais nucleofílico. Tá bom? Em terceiro ponto, em átomos do mesmo grupo e períodos diferentes da tabela, as espécies mais nucleofílicas são as mais polarizáveis, né? Então, quem é mais nucleofílico quando eu considero aqui, ó, fluoreto, cloreto, brometo e iodeto? O iodeto é o mais nucleofílico. E o iodeto é a espécie mais o quê? Mais polarizável. Aqui você observa entre nitrogênio e fósforo. Fósforo ele é mais polarizável. Então, essa espécie aqui, né, ela é mais nucleofílica. Ok? Eu coloquei aqui uma chamada de atenção com relação a considerar o efeito dissolvente, porque quando varia o tamanho dessas espécies nucleofílicas, o efeito dissolvente deve ser considerado. Eu vou falar já já para vocês, tá ok? Não vamos se preocupar com isso agora não. Então, para esses três casos, nucleofilicidade e basicidade caminham ali de forma de mãos dadas, né? Quanto mais nucleofílico, mais básico. Quanto mais básico, mais nucleofílico, tá? Agora, o efeito estérico vai atuar um pouco nessa nucleofilicidade. Bom, o que é efeito estérico? Por definição, é a diminuição da reatividade de uma espécie devido à presença de grupos volumosos no sítio de uma reação. Então, observa aqui alguns exemplos. Amideto, metóxido, são espécies que podem tanto atuar como nucleófilo como base, e fortes, né? Mas quando há a presença de grupos volumosos próximos a esse átomo nucleofílico, a basicidade continua sendo expressiva, sendo forte, como no caso do LDA e no caso do terbotóxido de sódio. Mas a nucleofilicidade, ela não é mais atuante. Por quê, gente? Vamos ter em clareza isso aqui. O que é que eu preciso ter para ser uma base? Pares de elétrons para atuar atacando um próton. O próton é um átomo pequeno. Então, mesmo com esse volume todo que o LDA e o terbotóxido têm, eles conseguem capturar um hidrogênio, um próton, receber um próton. Então, a atuação como base é interessante, é base forte. Tá? Agora, como nucleófilo, aí a história é outra, porque para atuar como nucleófilo, ele precisa atacar um centro eletrofílico e o volume pode atrapalhar. E essa diminuição da reatividade eu chamo de efeito estérico, de impedimento estérico, tá ok? Então, fica para vocês essa ideia que quando há questão de volume, de efeito estérico, nem toda base é um nucleófilo. Você observa que LDA e terbotóxido são bases fortes, mas não são nucleofílicas, tá ok? Bom, vamos dar uma breve passadinha aqui na teoria do orbital molecular de fronteira. Lá no iniciozinho do curso a gente falou de algumas teorias de ligação, né? Vimos a VB e a MO. Vimos que lá na MO, a combinação de orbitais
atômicos geravam o mesmo número de orbitais moleculares. Dentro desses orbitais moleculares, eu destaquei dois, os orbitais HOMO e LUMO. E esses orbitais HOMO e LUMO são chamados orbitais de fronteira. HOMO, o orbital molecular ocupado de maior energia, e LUMO, o orbital desocupado de menor energia. Existe uma relação bem interessante entre nucleofilicidade e energia HOMO, que é o que eu vou apresentar aqui para vocês. Olha só, em um processo de reação, vai ter sempre a interação orbitalar entre o orbital HOMO do nucleófilo e LUMO do eletrófilo. Como nós estamos falando de nucleófilo, então eu tenho que olhar para o orbital que tem elétrons. Esse orbital que tem elétrons é o orbital HOMO, ok? Então, há uma relação direta entre a energia do orbital HOMO e a nucleofilicidade. Quanto maior a energia HOMO, maior a nucleofilicidade, né? Então, isso é interessante. Dentro dessas espécies aqui, a que tem o maior valor de energia HOMO é o hidreto. Então, ela é a espécie mais nucleofílica nessa série que eu estou mostrando a vocês aqui. Ô, professor, e por que quanto maior o HOMO, aí melhor nucleófilo? Sim, porque em um processo que envolve essa interação entre eletrófilo e nucleófilo, isto é, entre orbitais HOMO e LUMO, quanto menor a diferença de energia entre HOMO e LUMO, mais reativo é o processo. Então, você observa nessa minha figurinha aqui, ó, HOMO dessa espécie nucleofílica com LUMO dessa espécie, tem uma diferença de energia bem pequenininha, não é? Olha aí que legal. Se eu olhar ao contrário, ó, o HOMO desse aqui com o LUMO desse aqui, você vê que a diferença de energia entre os dois é maior. Então, esse aqui não pode atuar como um bom nucleófilo, sim como um eletrófilo. Então, ó, quem é melhor nucleofílico? Quem tem maior a energia, HOMO, que é o que a gente está vendo aqui. Tá? Isso é só uma dica para vocês, para que a gente entenda. Em um processo que envolve orbitais de fronteira, eu tenho que olhar para o HOMO do nucleófilo e LUMO do eletrófilo. Os processos mais reativos vão ocorrer quando essa diferença HOMO e LUMO são as menores possíveis com menor gap de energia. Tá ok? Quanto maior a energia HOMO, maior a nucleofilicidade, ok? Bom, cheguei àquele ponto que eu tinha dito a vocês, prometido, o efeito do solvente na nucleofilicidade. A ideia aqui é o seguinte, gente. As reações de substituição envolvem materiais de partida que são polares, né? Tanto substrato quanto nucleófilo são espécies polares. Então, eu não posso usar nesta reação um solvente que seja apolar, né? Então, eu vou usar solventes polares. Agora, solventes polares, a gente tem dois tipos de solventes polares. Um que eu chamo de polar prótico, né? E esse, qual é a definição dela? São solventes que são capazes de solvatar cátions por interações íon-dipolo e ânions por ligação de hidrogênio. Exemplo, a água, álcoois, ácidos carboxílicos, tá bom? Então, olha aqui um exemplo. Eu coloquei o NaBr dissociado, e aqui você observa que a água ela tanto solvata cátions por interação íon-dipolo, já que a água é uma molécula polar, né? Possui dipolo, e eu tenho aqui uma interação do brometo com a água também. Então, é interessante que os solventes polares próticos eles são bons solvatadores tanto de cátion quanto de ânion. Ok? E aí você pode se perguntar, e o que é que isso tem a ver com o tema dessa aula, que é nucleófilo? Bom, a ideia é o seguinte, então, quando eu tenho fluoreto, cloreto, brometo e iodeto, a gente sabe que aqui o tamanho iônico vai aumentando, e que o iodeto, quando a gente estudou ácido de base, a gente viu que o iodeto ela é uma base fraca, porque ela é estável, ela é polarizável, não foi? Pronto. Então, a ideia é o seguinte, por ser polarizável, ela é solvatada de uma forma menos eficiente. Aqui, como eu tenho o fluoreto pequenininho com uma carga negativa bem concentrada, ela é melhor solvatadora de cátion aqui, ó, por ligações de hidrogênio. Tá vendo? A ligação a interação do hidrogênio ligada ao átomo eletronegativo ao flúor. Então, há uma ligação de hidrogênio aqui, ó. Né? A gente sabe que solventes polares próticos são bons solvatadores de ânions, só que os menores são os melhores solvatados. Se essa solvatação aqui ela é mais forte, então esse par de elétron aqui está pouco disponível, né, para atuar como nucleófilo. Então, ó, mais solvatado, menos nucleofílico. Menos solvatado, mais nucleofílico. Chama a atenção para que há uma inversão com relação à basicidade aqui, porque olha só, quando a gente estuda ácido de base, o iodeto é a base mais o quê?
mais fraca. Só que nesse nosso caso aqui, em solvente polar prótico, ele é um nucleófilo o quê? Mais forte. Então, base fraca, mas aqui a nucleofilicidade é maior do que o fluoreto. Isso em solvente polar prótico. Ok? Bom, a outra natureza de solvente é polar aprótico, né? Então, eles não são capazes de solvatar ânions por ligação de hidrogênio. Eles são bons solvatadores de cátions. Exemplos: DMF, DMSO, THF, HMPA, entre outros. Está aqui a foto de algum deles. Você conhece isso aqui, com certeza. Acetona, cetonitrila, THF, o tetraído furano, DMSO, DMF, HMPA. Todos estes são solventes polares apróticos, não são capazes de formar ligação de hidrogênio. Tá? Então, eles só são bons solvatadores de cátions. Bom, se eles são solvatadores de cátion, está aqui. Ó. Mostra aqui uma molécula da acetona, solvatando bem o cátion sódio. E aqui o ânion brometo já não é tão solvatado de forma eficiente, né? Não tem uma camada de solvatação tão boa quanto aqui. Tá bom? A interação do sódio com essa carga parcial negativa no átomo de oxigênio aqui da acetona. Bom, o que é que isso nos infere? Se os solventes polarizados apróticos só solvatam cátions, então eles vão deixar todos os ânions livres, não vão? Vão. Então, se deixar os ânions livres, aí a ideia da basicidade e nucleofilicidade fica mantida. Quanto base mais fraca, nucleófilo mais fraco. Aqui é uma base mais forte, então o nucleófilo é mais forte. Tá bom? Então, lembra lá de ácido e base. Ó. HF é um ácido fraco, sua base é forte. HI é um ácido forte, sua base é fraca. Então, para solventes polares apróticos ou em fase gasosa, a tendência de basicidade e nucleofilicidade mantém braços dados. Já quando o solvente é polar prótico, há uma inversão, porque quanto menor o tamanho, né, do ânion, melhor solvatado ele é. Tá ok? Bom, resumo da nossa aula de hoje é exatamente isso. Nucleófilo é uma espécie que doa elétrons para um centro eletrofílico, podem ter a estrutura neutra ou carregada, né? E essa nucleofilicidade, basicidade, essa tendência geralmente se mantém, né, paralela, né? Se mantém paralela. Por exemplo, aqui eu coloquei algum exemplo: etanol e etóxido. O etóxido é mais nucleofílico e mais básico do que o metanol. Não é isso? NH2 mais básico e mais nucleofílico do que água. Então, a tendência de basicidade e nucleofilicidade caminham de forma paralela. Bom, onde é que começa a bagunçar o coreto? Quando há o fator estérico, então, aumento do fator estérico diminui o quê? A nucleofilicidade. Então, você vê que aqui eu tenho duas espécies de oxigênio com carga negativa. Essa aqui, ela atua como base, mas ela não é nucleofílica. E essa daqui, ela pode atuar tanto como base, abstraindo um próton, como nucleófilo, atacando um centro eletrofílico. Bom, quando o tamanho dos átomos nucleofílicos começam a se tornar diferentes, né? Então, você tem um efeito de solvente que pode atuar. Então, em solvente polar prótico, ânion maior, mais nucleofílico, oposto à basicidade. Ok? Então, há uma inversão aqui para solventes polares próticos. Tá bom? E quando você tem solvente polar aprótico, ânion maior, menos nucleofílico. Aqui segue a tendência. Quanto mais básico, mais nucleofílico. Tá ok? Pronto. Espero que vocês tenham gostado, né, da nossa aula de hoje. Agradeço mais uma vez pela paciência e aguardo vocês em um momento, tá? Em outro momento. Vamos aí praticando com os quizzes, praticando com os exercícios em sala de aula. E até a próxima, pessoal. Grande abraço.